Então nós vimos esse breve resumo histórico da sua história. E eu queria entrar no tema sobre a liberdade de imprensa. Durante todos esses anos como profissional, houve algum momento que você teve essa violação dessa sua liberdade, garantida pela Constituição? Na verdade, não diretamente. Não diretamente, mas sempre há tentativas das autoridades políticas, quando descontentes com a divulgação de algum fato, de tentarem segurar alguma informação nos bastidores, né? Isso não era diretamente comigo, né? Isso era mais com o proprietário da empresa, né? Ele que ditava a linha editorial do jornal, que o jornal era dele, né? Eu estava aqui como um mero funcionário, repórter, jornalista, cumprindo as minhas obrigações com a empresa. Comigo diretamente não, mas havia sim uma certa influência, das autoridades, não só de Niquelândia, de Uruaçu, porque eu não trabalhava só em Niquelândia, trabalhei em Uruaçu, Campinorte, eu conheci o norte todo, eu só não conheço Bonópolis, o resto da BR-153 eu conheço todinho. E eu não tive esse problema diretamente, mas existe. Existe. E se recorda algum fato que houve uma mudança de comportamento, seja desse jornal, ou seja até na sua empresa, hoje, de mudança de estratégia? Não vamos mais divulgar isso não. Vamos mudar esse texto. O texto era um tema bombástico. E aí, após os bastidores, houve uma mudança do dono do jornal? Não, já aconteceu, na época que eu trabalhava, de escrever algumas matérias que, pela questão editorial do posicionamento da empresa que eu trabalhava, não era do agrado do dono do jornal. Entendi. Então, algumas coisas que eu escrevi realmente não foram publicadas. Se recorda de algum fato? Não, eu não me recordo. Do fato de si que foi. Mas isso aconteceu várias vezes, até porque o meu primeiro chefe em Jundiaí, ele me ensinou, você é pago para escrever, não para ver publicado. Então, o meu trabalho eu fazia. A decisão de publicar ou não era do dono do jornal. Então, e esse posicionamento dele, essa frase, ela te atinge como profissional? Acho que ninguém gosta de ouvir isso, porque o jornalista, a gente acha que vai mudar o mundo e a gente não consegue. E a gente quer sempre levar para o leitor a melhor informação, né? E o melhor enfoque, né? Mas quando esbarra, às vezes, interesses econômicos, nós temos limitações no interior aqui de Goiás, em Niquelândia, para, às vezes, exercer a profissão. E as pessoas, às vezes, não entendem. Infelizmente, as pessoas não entendem. As pessoas vão nos grupos e dizem que fulano ou beltrano é vendido, que é comprado pelo município. Não estou falando Niquelândia, de um modo geral. Sim. Porque a imprensa do interior, não só do interior de Goiás, do Brasil, ela é muito dependente dos poderes públicos. As receitas são pequenas. Verdade. E às vezes você, para a sobrevivência, não só sua, mas do seu veículo de comunicação, você às vezes tem que fazer parcerias que, do ponto de vista profissional, como jornalista, você não faria. Mas do ponto de vista empresarial, às vezes é que a gente tem que fazer. Entendi. Que é o que ocorre comigo hoje, né? Que eu me tornei um microempresário, proprietário do portal Excelência Notícias, e nem sempre as parcerias que eu faço são prazerosas de escrever sobre fulano ou beltrano. Eu cumpro a minha obrigação, né? Eu fui contratado para isso. Mas sempre há essa dificuldade de lidar com a falta de entendimento da população, que eu também preciso sobreviver, e que às vezes eu tenho que deixar certos ideais de lado para trabalhar e movimentar a máquina que é o portal Excelência Notícias. Sim. Eu sempre digo que o meu site de notícias, ele não é uma casa de caridade, é uma empresa feita para ganhar dinheiro. E se for possível ajudar a comunidade, a gente vai ajudar. Não dá para ser 100% idealista em qualquer profissão. Você tem limitações. Então, eu trabalho com notícias, mas a empresa também tem um viés de arrecadação. É disso que eu sobrevivo. É para isso que eu estudei. E principalmente nos interiores, rádios, elas sempre vinculam com contratos com a administração justamente por esse sentido. O problema dos contratos das emissoras de rádio é que, efetivamente, esses contratos eles são para a divulgação de propagandas institucionais, né? Para boletins informativos, por exemplo, de campanhas de vacinação
ou da Covid, ou da dengue, né? Que são as publicidades oficiais. Sim, o que a lei autoriza. É o que a lei autoriza. Agora, você vai falar mal do seu parceiro comercial, do seu contratante? Ninguém Vai faz. divulgar uma denúncia referente a ele? Ninguém faz isso. Então é uma dicotomia, é uma Sim. dúvida muito grande. Sim, de fato. Não é porque a gente quer estar atrelado, é porque às vezes a necessidade é mais imperiosa. Com todo esse contexto profissional, você já houve uma censura? Não, eu não vou dizer uma censura, mas eu tive um episódio em 2016. Não, explica pro pessoal o que é censura e depois fala do seu exemplo aí. Mas é como eu te falei, a censura ela não ocorria diretamente comigo. Ela ocorria mais com o dono do Jornal Diário do Norte. Comigo diretamente não, né? Comigo diretamente eu não tive essa manifestação, olha, se você publicar isso, eu vou fazer algo contra você. Nunca aconteceu isso comigo. Entendi. Em Niquelândia. É todo dia pisando em ovos. Sim. Porque quando a gente às vezes faz uma matéria em Niquelândia que desagrade ao poder público, nós somos vistos pura e simplesmente como oposição. Sim. E não é assim que funciona. E se une um contexto de pessoas para criticar. Exatamente, um contexto do grupo político que está aliado à administração municipal se unem em bloco para tentar Degrinir, desqualificar, ameaçar, amedrontar o jornalismo. Oprimir, porque Sim. Felizmente, eu sempre digo, Niquelândia é uma cidade, tem as suas divergências políticas, tem vários problemas, mas as pessoas são muito ordeiras, são muito família, e eu nunca fui ameaçado em Niquelândia por alguma divulgação de reportagem. Teve um caso isolado que aconteceu, mas não foi exatamente por reportagem, foi por conta de uma postagem minha. Então conta para nós esse caso isolado. Como é que foi? Censura do Cris. Não foi bem a censura, mas quase. Eu não gostaria muito de voltar nesse assunto, porque é um assunto superado. Eu vou falar o assunto, mas eu não vou falar o nome da pessoa, até certo. Porque... não precisa. Eu já me entendi com essa pessoa, e a pessoa já me pediu desculpas pelo episódio, ficamos 2 anos sem conversar, então... Mas houve, sim, em 2016, um episódio muito desagradável, que era um então vereador aqui de Niquelândia, que me ligou descontente com uma escrita que eu fiz no Facebook. Em alguns momentos eu fui muito... Foi um post, foi uma postagem? Foi um post, eu não me lembro exatamente o que eu escrevi. Não foi nem matéria, então? Não, foi, porque muito embora o jornal Diário do Norte tivesse a linha editorial muito rigorosa, eu sempre fui um tanto quanto revoltado com algumas coisas. Aí você desabafava no seu Facebook. Meu Facebook eu vou desabafar. Aqui eu falo o que eu quero. Exatamente. No jornal eu publico o que o patrão mandar. No meu Facebook eu publico o que eu quiser. E não deveria ser assim. Né? E aí, por uma publicação em rede social, o então vereador, ele ficou uma pistola, vamos usar a palavra assim, me ligou, eu estava em Crixás. Seu sem vergonha, eu vou aí te pegar. Seu canalha, seu isso, seu aquilo, enfim, um monte de impropérios para mim. Naquela ocasião, eu estava em Crixás, eu não estava em Niquelândia, estava a trabalho 240 quilômetros daqui. E eu fiquei muito preocupado, porque nunca havia recebido uma ligação assim que foi ameaçadora realmente. Naquela ocasião, eu me preocupei com a minha integridade física realmente. É a primeira vez que eu falo isso publicamente. Só que aquela ligação foi gravada. Aquela conversa foi gravada. E eu, para me resguardar, para saber que se acontecesse alguma coisa comigo, as pessoas saberiam de quem era o autor da possível violência. Entendi. E eu divulguei a gravação. Eu estava em Crixás e mandei nos grupos todos de WhatsApp e pedi para que fosse compartilhado. Isso deu uma repercussão muito grande. Isso virou matéria de vários sites de Goiânia. Inclusive o próprio sindicato dos jornalistas, ao qual eu pedi ajuda, pediu, ou obrigou, não sei, que o próprio jornal Diário do Norte, que eu trabalhava, também desse uma matéria sobre o assunto. Afinal de contas, era um funcionário que... Estava sendo oprimido. Estava sendo oprimido. Mas, felizmente, na eleição de 2018, tudo se resolveu e
essa pessoa, esse político que hoje está sem mandato, mas atua na política, fez questão de pedir perdão para mim, disse que não se sentia muito bem com tudo que aconteceu. E bola para frente. Caso superado. Hoje nós nos damos muito bem. Caso superado. Sim, porque a gente tem que ter maturidade para entender algumas coisas. O momento que eu errei, às vezes escrevendo alguma coisa que eu não devia, e o momento dele, do nervoso, de estar aí ocupando um cargo público com todas as tensões que envolve, né, um cargo político e às vezes ser atingido de uma forma que não ficou muito boa para ele, né? Então a gente faz a meia-culpa e a gente se entende, né? Eu perdoei, ele me perdoou e hoje a gente se dá bem. Bola pra frente. É. E esse foi um dos momentos mais difíceis da sua profissão? Foi, porque eu estava em Crixás, e eu fui para Campinorte, fiquei na casa de um amigo meu, que hoje é vereador em Campinorte, o Julimar, e eu só quis chegar em Niquelã depois da 1 da manhã. Eu falei, eu vou